Meus amigos, boa tarde. É com grande alegria que o projeto Poesia Brasileira apresenta esse trabalho sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje, a terceira parte, eu vou focar no modernismo brasileiro, as três fases do modernismo brasileiro e os principais autores. Eu sou o Arthur Laiso, sou membro da Academia Juiz Forana de Letras, da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro da Associação dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas e da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que chegou aqui, Rodrigo, todo mundo que vai ver essa live, não só agora ao vivo, como gravada depois no Instagram e também no meu canal do YouTube. Então, gente, esse projeto Poesia Brasileira, ele nasceu em maio de 2020 e já passaram por aqui mais de 60 poetas brasileiros, onde discutimos a sua vida, o estilo de literatura. Já passamos pelo arcadismo, parnasianismo, modernismo, pós-modernismo, todos os estilos brasileiros, e isso foi um estudo muito legal, muito gratificante, quando a gente aprendeu muito sobre literatura brasileira, tá certo? Então, nós estamos agora completando 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Hoje, por acaso, está exatamente 100 anos do primeiro evento literário que ocorreu no teatro, lá em São Paulo, tá certo? Nós tivemos 3 noites no teatro em São Paulo, no Teatro Municipal, e a primeira noite de poesia, literatura e música foi exatamente dia 13 de fevereiro de 1922, tá certo? Então, gente, o que nós vamos falar hoje, eu estou fazendo essas lives, hoje é a terceira live, justamente para a gente homenagear esse marco na arte brasileira. A Semana de Arte Moderna de 1922, ela marcou realmente uma mudança nas artes brasileiras, não só na literatura, como na arquitetura, pintura, música. E isso influenciou, como eu disse na live passada, influenciou inclusive coisas modernas, como a bossa nova, e continua influenciando todos os artistas da atualidade, Então, nós tivemos, no modernismo brasileiro, 3 fases bem distintas. Então é isso que eu vou falar hoje, Então a primeira geração do modernismo, aquela geração que foi chamada de fase heróica, ou fase de implantação da mudança, O modernismo, vamos começar a pensar, ele começou exatamente na virada do século, No início do século XX já existia uma insatisfação de artistas com relação a regras e normas principalmente na literatura, A poesia, principalmente, sofria mais com isso, das normas rígidas do parnasianismo, do classicismo, e eles queriam romper com essas regras. Ao mesmo tempo, estavam acontecendo já movimentos modernistas na Europa, e nossos artistas, nossos escritores, pintores e etc., sempre estavam em contato com a Europa, fazendo algum tipo de estudo, principalmente em Paris, que era o berço das artes, no início do século XX. Então, essa fase chamada heróica, gente, é a fase de 1922 a 1930, ou seja, aquela fase de implantação realmente da mudança. Hoje está se pensando muito que também o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco começaram a fazer movimentos modernistas nessa mesma época, até um pouquinho antes,
Mas o grande problema da Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu já expliquei aqui na outra live, é que no Rio existiu uma corrente muito mais forte de contra essa mudança. Então os artistas do Rio, como por exemplo o Menotti Del Picchia, ele foi a São Paulo participar da Semana de Arte Moderna. Apesar da Semana de Arte Moderna ter sido uma coisa que aconteceu em São Paulo, ela marcou realmente a mudança nas artes no Brasil inteiro. Tá certo? Então, a Semana de Arte Moderna foi um movimento brasileiro, apesar de ter acontecido em São Paulo, né, com um movimento dentro da cidade. Tá certo? Então, gente, essa Semana de Arte Moderna, ela foi um movimento artístico, cultural, político, social, tá certo? Foi um negócio bem amplo, né? Então, a gente pode realmente dividir aí nas 3 fases, tá certo? E o movimento da Semana de Arte Moderna, eu já falei aqui nas outras 2 lives, ele aconteceu do dia 11 ao dia 18 de fevereiro de 1922, tendo 3 noites no Teatro Municipal, né, de São Paulo, com a apresentação de poesia, apresentação de prosa, música, e foi um negócio que balançou realmente a sociedade local, tão arraigada, tão presa no seu no estilo, né, clássico anterior. Então eles não queriam mudanças, e a semana veio realmente para fazer isso, tá certo? Então teve apresentação de dança, música, recitação de poesias, tá certo? Eu falei na outra live também aqui que, por exemplo, as poesias não eram declamadas, passaram a ser declamadas na Semana de Arte Moderna. A música, né, não tinha cantores com orquestra, teve na Semana de Arte Moderna, enfim, né, ela chocou. A Semana de Arte Moderna chocou bem a população por estar contrária ao tradicionalismo vigente, né, e estabelecendo assim novos paradigmas da arte, tá certo? Esses artistas, gente, como eu falei, eles estavam em contato direto com a Europa e tinham muita influência aí, né, do cubismo, do futurismo, do expressionismo, do dadaísmo. Eu já expliquei o dadaísmo aqui na outra live, que é uma contra a arte, né, o surrealismo, tá certo? Então, esses artistas estavam trazendo para o Brasil essas mudanças que estavam acontecendo na Europa, tá certo? Então nós podemos chamar, na Semana de Arte Moderna, nós podemos colocar aí o grupo dos 5, né, como eram chamados. Esses 5 eram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. A Anita Malfatti, inclusive, fez uma exposição em 1917, que ela foi amplamente criticada, como eu disse aqui na outra live, principalmente criticada por Monteiro Lobato, né? E foi uma coisa importante porque essa crítica do Lobato acabou ajudando, impulsionando mais ainda o movimento modernista naquela época, né? Então, a ideia, como eu falei já, a ideia da Semana de Arte Moderna era criar uma arte brasileira com influências europeias do modernismo, mas com coisas nacionais. Falar do índio, falar da floresta, falar das coisas que estavam acontecendo no Brasil, né? Mesmo as cidades brasileiras. São Paulo estava no início da sua fase industrial, crescendo, né? Recebendo um monte de imigrantes. Então é um negócio importante. E essa fase, então, gente, a fase heróica, da primeira fase do modernismo, né? Foi a primeira fase de afirmação aí da mudança, né? Foi a difusão aí da mudança. E nesses movimentos dessa primeira fase, juntaram-se aí o movimento Pau-Brasil, o movimento Verde e Amarelo, o movimento antropofágico, que eu discorri bem
na outra live passada, né? Que eram movimentos buscando aí uma reformulação da nossa arte, tá certo? Então, gente, esse movimento importante aí, esse movimento inicial, essa primeira fase, essa fase heróica, ela foi uma fase que aconteceu num momento difícil, né? De repente, foi um movimento entre guerras. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. A segunda começou em 1939 até 1945. Então existia aí uma fase muito complicada. A política estava complicada, estava na fase da República Velha, né? Que foi de 1889 a 1930, tá certo? Nisso nós tínhamos as oligarquias cafeeiras em São Paulo, as oligarquias do leite em Minas Gerais, né? Um monte de coisas complicadas que dominavam a política local e, inclusive, impedia aí eleições, impedia outras coisas diferentes, né? Juntando-se a isso, gente, teve queda na Bolsa de Nova York em 1929, né? Que teve uma crise mundial complicada, tá certo? Essa crise da Bolsa, inclusive, foi o que levou aí à Segunda Guerra Mundial, né? Governos totalitários na Europa foram criando movimentos como o nazismo, o fascismo, o franquismo na Espanha, o salazarismo, coisas que, né, hoje em dia a gente fica assim, até assustado quando estuda essas coisas, né, desses momentos da história, tá? Então, gente, voltando a falar da nossa primeira fase aí do modernismo no Brasil, o que a primeira fase queria, a primeira geração queria, né, no modernismo? Queria um nacionalismo crítico e ufanista, uma valorização do cotidiano, resgate das culturas brasileiras, das raízes brasileiras, crítica à realidade brasileira, né? Renovação da linguagem, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, né? Importante isso. Experimentações estéticas, renovações artísticas, ironia, sarcasmo, né? Irreverência, tá certo? Uso de versos livres, versos brancos, né? Sair daquela forma, né? Então, principais autores dessa primeira geração do modernismo aí, além dos 5, nós temos o Manuel Bandeira, né? Ele, inclusive, publicou o seu livro A Cinza das Horas em 1917, né? Depois ele publicou Libertinagem em 1930, A Lira dos 50 Anos em 1940, fez uma vasta obra, né? Então ele ele era escritor, professor, crítico de arte, historiador, né? Uma pessoa super importante. Depois teve Graça Aranha, né? Graça Aranha, além de escritor, era diplomata brasileiro. A sua maior obra foi o Canaã, né? O Vitor Brecheret, né? Escultor ítalo-brasileiro. O Monumento às Bandeiras, lá em São Paulo, né? É uma das suas obras mais importantes. Plínio Salgado, ele publicou a Ação Integralista Brasileira, O Estrangeiro, né? Também era escritor, político, jornalista. Foi, né, muito importante. O Ronald de Carvalho, poeta e político brasileiro, escreveu em 1922 Epigramas Irônicos e Sentimentais. Guilherme de Almeida, escritor, jornalista, publicou Era uma Vez em 1922. Sérgio Millier publicou poemas análogos. Músicos como Heitor Villa-Lobos, né, que fez uma participação importante na Semana de 22, né? E das suas composições, uma das mais importantes aí é o Amazonas e o Irapuru, que ele escreveu em 1917. Cassiano Ricardo publicou o poema indianista, nacionalista, Martim Sererê. Tácito de Almeida publicou Túnel e Poesia Modernista, né?
de Cavalcante, um grande pintor, e inclusive um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna, tá certo? Lazar Segal, né, nascido na Lituânia, mas se mudou para o Brasil, bastante importante na pintura brasileira, né? Alcântara Machado publicou seus contos intitulados Brás, Bexiga e Barra Funda, né? Vicente do Rego Monteiro publicou Manioca, o nascimento de Mani e a crucificação. Enfim, tivemos uma grande quantidade de escritores e artistas nessa primeira fase do modernismo brasileiro. Tá? Importante para fixação da ideia, né? Na segunda fase modernista, a gente considera o tempo de 1930 a 1945, um grande período aí, inclusive com guerra, né? E esse período, gente, foi marcado por consolidação das ideias, tá certo? E um negócio complicado, porque a fase era difícil, muito difícil, né? Mas a produção literária nessa segunda fase do modernismo foi muito grande, né? Então, assim, o Carlos Drummond marcou o início, né, de intensa produção literária mesmo nesse período, né? Temos aí a Bagaceira, do José Américo de Almeida, e a segunda fase do modernismo, inclusive, a Ceci entrou, eu não cumprimentei. Todos vocês que entraram depois que eu comecei a live, sejam bem-vindos, né? Nós estamos falando dos 3 momentos do modernismo brasileiro, tá? São 3 gerações modernistas. Eu estou falando agora da segunda fase do modernismo, né? Então, essa segunda fase era chamada de fase da consolidação, ou seja, da implementação, da implantação dessas ideias daquela fase anterior, que era a fase heróica, né? Então, gente, poesia e prosa nessa época foi muito, muito, muito grande, tá certo? E nós tivemos grandes problemas aí políticos mundiais, né? Nova York estava com problema ainda com a Bolsa, tá certo? Tivemos a complicação dos movimentos totalitários na Europa, como eu falei, né? Aumento de desemprego, falência de fábricas, fome, miséria, Revolução de 30. Então foi um negócio muito complicado. A Revolução de 30 teve um golpe de Estado, né? O presidente da República era o Washington Luiz, né? Ele foi deposto, mas aí impediu-se a posse do Júlio Prestes, então deu início à era Vargas, né? Teve o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, né? Então esse movimento, inclusive, de São Paulo e Minas Gerais, como eu falei, né? São Paulo com café, Minas Gerais com leite, era chamada política do café com leite, tá? Então isso tudo chegou, né? E implantou-se a ditadura, né, do país no Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Fase difícil, né? Depois, as principais características, então, gente, dessa segunda fase do modernismo: influência do realismo, do romantismo, nacionalismo, universalismo, regionalismo, né? Realidade social, cultural, econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, né? Temática coloquial, cotidiana, uso de versos livres continua, né? Então, nessa segunda fase, nós tivemos algumas romances regionalistas, né, e urbanos, tá certo? Então, as principais obras aí da segunda fase do modernismo: José Américo de Almeida, né, publica A Bagaceira, né? Então foi o início aí, ele publicou em 1928, mas foi o marco inicial da segunda fase aí, né, do modernismo. Nessa obra ele relata seca do Nordeste,
né? Vida de retirantes. Depois nós tivemos Graciliano Ramos, que publicou Vidas Secas, né? Também aí mostrando o sertanejo, problema de seca do Nordeste, fome, miséria, né? Miséria dos retirantes. Jorge Amado teve vários livros importantes, por exemplo, né? O País do Carnaval, onde ele relata a vida de um intelectual brasileiro e as considerações sobre o carnaval e a mestiçagem, né? Cacau, ele ambienta seu livro numa fazenda de cacau e mostra a vida e a exploração dos trabalhadores dessa fazenda. Capitães de Areia, para quem não leu, eu recomendo, é um livro maravilhoso do Jorge Amado, eu tenho a coleção dele inteira aqui, né? O Capitães de Areia, ele mostra a vida de meninos abandonados em Salvador. Os meninos têm uma vida particular e complicada, né? Difícil. Depois tivemos aí Raquel de Queiroz, que publicou 15, né? Que aborda também uma grande seca do Nordeste. José Lins do Rego publicou Menino de Engenho, né? Também mostrando engenhos nordestinos, né? No ciclo do açúcar brasileiro, tá? E a poesia brasileira nessa fase, gente, ela tinha, né, uma temática abrangente em virtude da racionalidade e questionamento que norteavam o espírito da geração. A Cecília dizendo que Capitães de Areia é o livro preferido dela, do Jorge Amado. Eu adoro, Cecília, eu adoro Teresa Batista, Cansada de Guerra, né? Eu acho um livro muito pesado, mas Capitães de Areia com certeza é um excelente livro. Aliás, Jorge Amado é um querido, né? Então, gente, os poetas da segunda fase do modernismo, a gente tem aí o caso do Drummond de Andrade, como eu falei, publicou alguma poesia em 1930. Depois Cecília Meirelles, que tinha uma forte influência aí da psicanálise, da temática social. A Cecília Meirelles é considerada a maior poeta brasileira, ela não gostava do termo poetisa, né? Então, é uma das maiores poetas brasileiras, tá certo? Então, Mário Quintana, né? Mário Quintana também era um poeta das coisas simples, tá certo? Era importante, né? Então ele tem nessa fase também um poema intitulado A Rua dos Cataventos, que eu vou declamar depois, né? Murilo Mendes, nosso Murilo Mendes aqui de Juiz de Fora, né? Além de poeta, foi destaque na prosa em 1930, né? Ele foi divulgador das ideias modernistas, né? Na revista de Antropofagia, né? Da obra de Murilo Mendes a gente tem aí Poemas, 1930, Bumba, Meu Poeta, 1930 também, Poesia em Pânico, 1938, O Visionário, 1941. Depois tivemos Jorge de Lima, né, que era o príncipe dos poetas. Ele foi escritor e artista plástico, né? Escreveu aí poemas, novos poemas, O Acendedor de Lampiões. E da segunda fase também consta aí o nosso queridíssimo Vinícius de Moraes, né? Que foi cantor, compositor, diplomata, dramaturgo, né? Em 1933 ele publicou seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância, né? Então o Vinícius de Moraes é um grande poeta brasileiro, né? Depois, gente, veio a terceira fase do modernismo, tá certo? A terceira fase do modernismo é um negócio que existe uma controvérsia ainda, porque é chamada geração de 45, e muita gente considera a terceira fase do modernismo de 1945 até 1980. Outros acham que não, que a terceira fase do modernismo terminou em 1960. E muitos acham, inclusive, que essa fase, terceira fase do modernismo, ela dura até hoje.
Eu prefiro pensar que a terceira fase do modernismo terminou em 1980 e que nós, atualmente, somos autores do movimento pós-modernista. Né? Eu me considero um pós-modernista. Então, gente, os escritores dessa época, eles tinham uma atitude mais formal, tá certo? Né? Eles tinham eles eram contrário àquela liberdade, né, desenvolvida na Semana de Arte Moderna. Então eles tinham uma posição aí mais formal em relação a toda a poesia, né? Então, gente, o movimento, né, esse período aí da terceira fase do modernismo, ele surge exatamente quando termina o Estado Novo, termina a Segunda Grande Guerra, né? Então, é um momento complicado, né? Momento de terminar o nazismo na Europa, tá certo? Começar a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na época, né? Aquela corrida armamentista. Então, as características aí que nós temos na terceira fase do modernismo é o academicismo, né? O passadismo, o retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentação artística, ficção experimental, realismo fantástico, contos fantásticos, né? Retorno à forma poética, valorização da métrica, da rima, né? Influência aí do parnasianismo, do simbolismo, inovações linguísticas, né? Da metalinguagem, regionalismo universal, continua com a temática social e humana, mas uma linguagem mais objetiva, né? Então, nesse período aí, nós temos na prosa, a prosa urbana, aquela prosa que vai falar da cidade, né? Do que está acontecendo na cidade, como, por exemplo, as obras da Lígia Fagundes Telles, a prosa regionalista, como a prosa do Guimarães Rosa, né? Estou usando a camisa, inclusive, com o tema, né? A prosa intimista, né? Aquela prosa que estava explorando temas humanos, íntimos, psicológicos, subjetivos. Aí nós temos as obras de Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? E a poesia modernista, né? Ela tem momentos de equilíbrio importante, né? Os chamados neoparnasianos, tá certo? Que eles tinham uma referência aí ao parnasianismo, ou seja, a preocupação com a estética, metrificação, versificação, busca pela perfeição, culto à forma, né? Então nós temos aí, nessa terceira fase do modernismo, João Cabral de Melo Neto, né? Que escreveu Pedras do Sono, O Engenheiro, Morte e Vida Severina, que todo mundo conhece, né? Clarice Lispector, que também se destacou aí com não só poesia, mas prosa, Perto do Coração Selvagem, A Cidade Sitiada, A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela eu recomendo a todo mundo, né? É uma coisa maravilhosa, tá? João Guimarães Rosa, né? Um dos poetas brasileiros. Então, assim, ele teve Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, tá certo? Ariano Suassuna, tá? Os Homens de Barro, Alto de João da Cruz, O Alto da Compadecida. Lígia Fagundes Telles escreveu romances, contos, poesias. Então ela escreveu Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde, As Meninas. Então foi uma, né, grande quantidade de escritores e poetas também nessa terceira fase do modernismo. Tá certo? Eu selecionei algumas poesias importantes aqui para a gente
não ficar só com história, né, só com as regras, né? Então vamos começar com Manuel Bandeira, meu ídolo, meu guru, como eu sempre digo. Foi com ele que eu modifiquei completamente a minha forma de fazer poesia, né? Então vamos ler aqui primeiro a primeira poesia dele, a Consoada. É importante pensar que Manuel Bandeira teve uma doença, ele teve tuberculose aos 18 anos e foi desenganado, né? Então ele passou a viver com medo de morrer a qualquer momento e deixou de fazer um monte de coisas na vida porque ele iria morrer, né? Como eu falei na semana passada, inclusive aquela poesia do pneumotórax. Mas o Manuel Bandeira, ele morreu aos 81 anos de idade. Podia ter feito milhões de coisas que não fez, mas ele deixou pra gente uma obra maravilhosa. Então, Consoada. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, iniludível, o meu dia foi bom. Pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Ou seja, aqui ele já, né, cumprimentando a morte e demonstrando que a vida dele estava pronta a qualquer momento para se encerrar, né? Um outro poema maravilhoso, um outro poema lindo que ele tem chama Anel de Vidro. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Assim também o eterno amor que prometeste, eterno, era bem pouco e cedo se acabou. Frágil penhor que foi do amor que me tiveste, símbolo da afeição que o tempo aniquilou. Aquele pequenino anel que tu me deste, ai de mim, era vidro e logo se quebrou. Não me turbou, porém, o despeito que investe, gritando maldições contra aquilo que amou. De ti conservo no peito a saudade celeste, como também guardei o pó que me ficou daquele pequenino anel que tu me deste. Olha a comparação importante do pouco amor com o pouco valor, né, do anel por ser vidro. Ainda do Manuel Bandeira, Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor no coração que dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Lindo isso, né? Lindo isso. Carlos Drummond de Andrade. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espreitam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco,
Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Isso é lindo, né, gente? Isso é maravilhoso. Sensacional. São poetas que a gente vai... São eternos. Eternos. Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Né? Influenciado nas quadrilhas europeias, de dança e tudo mais. Né? Então ele escreveu: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se. E Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Olha que coisa linda, né? Muito legal, muito bonito. Ainda do Carlos Drummond de Andrade, uma poesia muito famosa, que todo mundo fala a respeito, né? José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogomia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, que fuja galope. Você marcha, José. José, para onde? Né? Olha que nada, né, gente? Quem é o José? Todos nós, né? Marcha para onde? Vamos aliviar um pouco, né? Aliviar um pouco aqui com uma poesia infantil da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles teve poesias maravilhosas, profundas, né? E ao mesmo tempo poesias para criança, poesias bem infantis, que inclusive usava para dar aula, né? Então nós temos aqui ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão.
Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é melhor, se isto ou aquilo. Muito legal esse ritmo dessa poesia, né? Para a criança entender, para a criança né? aprender com poesia, né? Cecília Meirelles, como a Cecília está dizendo aqui, né? É de extrema delicadeza para as crianças, né? O Lopes está dizendo que estava sentindo falta da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles está aqui firme e forte. Adoro a Cecília Meirelles. Despedida. Cecília Meirelles. Por mim e por vós, e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão, deixo o mar bravo e o céu tranquilo, quero solidão. Meu caminho é sem marcas nem paisagem, e como conheces, me perguntarão, por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte. Voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor e o resto, onde estarão? Deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu, todo desilusão, estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. Um dos momentos de bastante tristeza da Cecília Meirelles, né? E ela buscava realmente solidão, né? E assim, o envelhecimento, né? O corpo, né? Beijo-te, meu corpo, todo desilusão, estandarte triste de uma estranha guerra, né? E uma outra poesia para mim, uma das fantásticas poesias da Cecília Meirelles, que se chama Retrato. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha que coisa, né? Ela demonstra aqui a tristeza pelo envelhecimento, pela idade. Importante isso. Mário Quintana, A Rua dos Cataventos. O poema realmente, Ceci, o poema é lindíssimo, o retrato é maravilhoso, é lindíssimo. Rua dos Cataventos, Mário Quintana. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais,
ladrões de estrada, pois desta mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Mário Quintana tinha alguns poemas pequenos, poemas minimalistas, como por exemplo do amoroso esquecimento. Eu agora que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Um outro poema do Mário Quintana, bonito, né? Lindo. A segunda canção de Muito Longe. Havia um corredor que fazia um cotovelo, um mistério encanando com outro mistério no escuro. Mas vamos fechar os olhos e pensar numa outra coisa. Vamos ouvir o ruído cantado, o ruído arrastado das correntes no aljibe, puxando água fresca e profunda. Havia no arco do aljibe trepadeiras trêmulas. Nós nos debruçávamos à borda, gritando nomes uns dos outros. E lá dentro as palavras ressoavam fortes, cavernosas, como vozes de leão. Nós éramos 4, uma prima, 2 negrinhos e eu. Havia os azulejos, o muro do quintal que limitava o mundo, uma paineira enorme e sempre e cada vez mais os grilos e as estrelas. Havia todos os ruídos, todas as vozes daquele tempo, as lindas e absurdas cantigas da tia Tula ralhando os cachorros, o chiar das chaleiras. Onde andará agora o pince-nez da tia Tula que ela não achava nunca? A pobre não chegou a terminar o touti negro do moinho que saía em folhetim no Correio do Povo. A última vez que eu a vi, ela ia dobrando aquele corredor escuro e encolhida, pequenininha, humilde, seus passos não faziam ruído e ela nem se voltou para trás. Mário Quintana tinha essa característica também de ambientar as suas poesias no quintal de casa, como ele falou aqui, né? Pensando no aljibe, em buscar água no poço, brincar com os amigos e a prima em volta da paineira. Então a poesia dele tem muito disso do retrato, né? Da sua infância, da sua casa, do seu quintal, da sua cidade. E é uma poesia muito legal, vale a pena conhecer a poesia de Mário Quintana. Um grande abraço, Antônio. Bem-vindo. Né? Gigi Laíso, também, todos vocês que estão presentes. Grande abraço a todos vocês, muito importante. Né? Emergência, do Mário Quintana. Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Isso é maravilhoso. Isso é muito lindo. Muito lindo. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Uma poesia. Vinícius de Moraes que todo mundo conhece, aquele Vinícius de Moraes da poesia de amor, da poesia do, né? De tudo ao meu amor ser atento, né? Por isso tudo. E o Vinícius de Moraes também teve uma fase dele, né? De poesia criticando a situação atual, criticando o mundo, como por exemplo a poesia dele
A Rosa de Hiroshima. Essa poesia foi musicada, né? E foi gravada no primeiro disco dos Secos e Molhados, na voz do Ney Matogrosso, né? Então, tá lá. Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E aqui ele faz uma descrição perfeita da bomba atômica, né, gente? Pessoas cegas, pessoas com demência, pessoas, né, com feridas, com problemas sérios. E um poema, um soneto do Vinícius de Moraes, de amor, que não é o que todo mundo conhece, né? Então vamos lá. Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia, em teu corpo de repente, hei de morrer de amar, mais do que pude. Muito lindo demais da conta, não é não? Né? E amo-te além, presente na saudade. Nossa, né? João Cabral de Melo Neto. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe este grito, que ele o lance a outro, de outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol e seus gritos de galo, para que amanhã, desde a teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando na teia, na tela, entre todos, se erguendo tenda onde entrem, todos se entretendo, para todos no todo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz, balão. A poesia tem um ritmo ativo importante para ele dizer que os galos anunciam amanhã que está chegando, né? Muito legal. Um outro poema do João Cabral de Melo Neto é Cão sem plumas. A cidade é passada por um rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul,
da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água do cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos, de lodo e ferrugem. Sabia da lama, como de uma mucosa. Devia saber dos povos. Sabia seguramente da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação da faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. E para a gente encerrar, gente, uma poesia maravilhosa da Clarice Lispector. A lucidez perigosa. Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum. É uma lucidez vazia. Como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precise. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio e nem entendo aquilo que entendo, pois estou infinitamente maior do que eu mesma e não me alcanço. Além do que faço dessa lucidez? Sei também que esta minha lucidez pode se tornar o inferno humano. Já me aconteceu antes. Clarice Lispector. Linda, maravilhosa, sensacional, né? Muita gente lê Clarice Lispector e não entende o que ela quer dizer, né? Mas na hora que você entende o que ela quer dizer, normalmente ela se torna uma das escritoras preferidas, né? Ela é uma grande escritora. Gente, eu acho que assim a gente conseguiu, né, falar do modernismo brasileiro, tá certo? E aí fica essa dúvida, né? O modernismo acabou em 80 ou não? Como poeta, como escritor, eu prefiro pensar que o modernismo acabou em 80 e nós estamos vivendo a fase do pós-modernismo, né? E hoje em dia, a gente escreve, a gente faz poesia de todas as formas possíveis. A gente faz poesia minimalista, né? A gente faz sonetos alexandrinos, sonetos clássicos, a gente faz aldravias, a gente faz trovas, a gente faz poesia livre. Então a gente tem, né, uma liberdade imensa hoje para produzir na arte da escrita, né? O importante, gente, é ler muito, escrever muito, né? E estar sempre produzindo alguma coisa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo aqui nessa live, na terceira live da semana de arte moderna. E é muito difícil delimitar estilos literários, né, Zé Geraldo? Mas é mesmo, né? A coisa toda existem características que são definidas dentro de um estilo, mas existe essa interseção aí de um para outro que acaba tornando difícil essa definição, tá certo? Então, gente, quero agradecer a presença de todos, a paciência de todos. Assistam essa live depois no meu canal do YouTube, né? Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus, beijos, até a próxima.